Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Eduardo Sertan, sou especialista em reprodução humana e infertilidade. No vídeo de hoje, eu quero fazer um apanhado geral com vocês sobre as principais causas de infertilidade, tanto fatores masculinos quanto fatores femininos e às vezes os fatores mistos, quando a gente tem combinado algum fator masculino e algum fator feminino. Bom, a gente sabe pela Organização Mundial da Saúde que 15% da população mundial tem alguma dificuldade de engravidar. Então, por mais que seja pouco falado, não é um problema que todo mundo gosta de dividir em qualquer círculo, qualquer roda de amigos, né? Mas é um problema bem prevalente na população mundial. Então, 15% da população mundial tem algum problema em relação à fertilidade. Bom, falando primeiramente sobre o fator masculino, que também às vezes é muito negligenciado, né? Às vezes, quando a gente pensa em fertilidade, a gente pensa só na mulher, mas em torno de 30 a 40% das causas de infertilidade tem o fator masculino associado, e entre o fator masculino tem várias causas, né? A gente tem algumas causas orgânicas, por exemplo, a varicocele, que é uma alteração ali nos vasos sanguíneos perto do testículo do homem. Isso pode ser facilmente diagnosticado com exame físico ou com ultrassonografia. A gente pode ter alguma doença hormonal associada, uso de testosterona exógena ou alguma doença que diminui a produção de testosterona endógena do próprio homem, trauma, ou o paciente que já fez, por exemplo, a vasectomia. Então, isso são causas assim bem básicas, bem superficiais de infertilidade pelo fator masculino. Então, hábitos de vida não saudáveis, também excesso de álcool, tabagismo, obesidade, tudo que contribui para um estado pró-inflamatório do organismo também pode prejudicar a infertilidade, né? Então, assim, a gente sabendo, principalmente dessas causas ambientais, como o tabagismo, o álcool, a falta de atividade física, o sobrepeso, a gente consegue sem a ajuda de nenhum médico a princípio, parar com esses hábitos ruins, melhorar os hábitos saudáveis no nosso dia a dia, e isso, consequentemente, já vai melhorar a sua taxa de fertilidade. Falando agora no fator feminino, a gente pode pensar em algumas causas, né? A gente tem o fator ovulatório, que são os pacientes que têm algum distúrbio ovulatório, por exemplo, síndrome do ovário policístico, né? Que a paciente acaba não ovulando e, consequentemente, o principal sintoma que a gente vê na SOP, né, no síndrome do ovário policístico, é a ausência de menstruação. A paciente justamente não menstrua porque ela não ovula. Então, isso atrapalha bastante a questão da fertilidade, né? Alguns problemas estruturais no sistema reprodutor feminino, por exemplo, com a obstrução das trompas. Então, a gente não tem um encontro entre o óvulo e o espermatozoide. Então, isso atrapalha bastante a fertilidade. Distúrbios hormonais, que também podem atrapalhar tanto o processo ovulatório, principalmente, isso dificulta bastante. A idade, como a gente sempre conversa por aqui, né? A idade gradativamente vai piorando o nível de fertilidade da mulher e do casal, né? Tanto pela qualidade do óvulo, quanto pela quantidade desses óvulos, que a gente sabe que são finitas, e quanto mais velha vai ficando a mulher, menor a quantidade de óvulos que ela vai ter disponível. Então, e tem alguns casos que a gente tem esses fatores combinados, né? Às vezes você tem um fator masculino, ou seja, o homem tem um espermograma alterado e a mulher tem, por exemplo, uma anovulação crônica, ou seja, ela tem síndrome do ovário policístico. Então, assim, a gente tem que combinar o tratamento desses dois e não necessariamente essa paciente vai precisar de um tratamento de alta complexidade, ou seja, de uma fertilização in vitro. Às vezes a gente, ajustando hábitos de vida, com algumas medicações também para melhorar o nível de insulina, por exemplo, no caso da SOP, essa paciente volta a menstruar, volta a ovular, sem muita intervenção, e às vezes também a gente identificando a causa desse espermograma alterado, a gente consegue fazer um tratamento conservador e esse casal consegue engravidar espontaneamente. Bom, quando que a gente deve procurar ajuda, né? A gente diz que os casais menores, que têm menos de 35 anos, principalmente a gente falando agora da mulher, pode tentar ter um ano de tentativa de engravidar, e se não conseguir depois de um ano, o ideal é que ela procure ajuda. Claro, se ela tem um diagnóstico sabido
de alguma patologia que cause infertilidade antes disso, por exemplo, ela tem endometriose ou tem obstrução das duas trompas e tem 32 anos, ela não vai esperar um ano, ela já sabe que tem alguma coisa que pode causar infertilidade. Então, o ideal é que ela procure a ajuda do especialista antes disso. Para as pacientes acima de 35 anos que não têm nenhuma patologia já causadora de infertilidade, o ideal é que depois de 6 meses de tentativa sem gravidez, que ela procure ajuda de um médico. Bom, esse vídeo foi um vídeo assim bem rápido, assim, bem didático para vocês entenderem algumas causas possíveis de infertilidade. Algumas pessoas podem se identificar, podem saber já de alguma patologia e não saber que isso pode causar infertilidade. E também para vocês saberem que a infertilidade é muito comum. A gente está melhorando já esse diálogo entre as pacientes, entre as pessoas, tentando que mais informação chegue para as pessoas, para que a gente consiga, o quanto antes, identificar a causa de infertilidade, se for o caso, tratar e gerar essa família tão desejada que as pessoas querem quando procuram um tratamento de fertilidade. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o vídeo, sobre qualquer tema de fertilidade, só mandar aqui nos comentários ou em alguma das nossas redes sociais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E toda semana a gente está postando aqui pelo menos 2 vídeos com os assuntos diversos sobre reprodução humana e infertilidade, tá bom? Até a próxima!